Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal Vestibularei, dessa vez sobre o assunto de matemática, grandezas proporcionais. Vamos então começar falando sobre as grandezas diretamente proporcionais. Quando grandezas são consideradas diretamente proporcionais? Quando a divisão entre elas é constante. Como assim? Se eu tenho duas grandezas e ponho uma dividida por outra, faço a razão entre elas e, mesmo alterando os valores, essa razão continua sendo constante, elas são consideradas grandezas diretamente proporcionais. No gráfico, ela é expressa por uma reta, sendo uma função linear. Um exemplo prático, clássico de grandezas diretamente proporcionais é o caso da tensão e da corrente elétrica na primeira lei de Ohm, onde a resistência é uma constante. A relação entre essa tensão e a corrente elétrica é diretamente proporcional, pois o U sobre o I é igual a R, que é uma constante, ou seja, essa razão é uma constante. Então, nós percebemos aqui que no gráfico U por R, U por I, vai apresentar uma reta, e percebemos também que ao multiplicar a corrente por 2, eu também multiplico o U por 2. Então, se eu duplico a corrente, eu também duplico a tensão. E o mesmo aconteceria se eu triplicasse, quadruplicasse ou dividisse por 2. Eles seguem a mesma proporcionalidade de aumento ou diminuição. Agora, no caso das grandezas inversamente proporcionais, serão grandezas inversamente proporcionais quando o produto entre essas grandezas é uma constante. Como assim? Pense em duas grandezas. Se eu multiplico o valor de uma pelo valor de outra, dá uma constante, e mesmo alterando o valor dessas grandezas, então eu ponho 1 vezes 2, deu 2. Aí eu duplico o valor, 2 vezes 4. Peraí. O produto entre essas grandezas continua sendo uma constante, porque se eu duplico o valor de uma, eu tenho que reduzir por 2 o valor, dividir por 2 o valor de outra. Então, vai continuar sendo uma constante a multiplicação. No gráfico, vai ser representado por uma hipérbole equilátera, como representado aqui. Isso aqui é uma hipérbole. E um exemplo clássico é o caso da velocidade média, onde o S é considerado uma constante. Então, eu tenho aqui que velocidade vezes tempo é igual a S. E esse S é uma constante. Então, no caso de eu aumentar a velocidade, o tempo irá diminuir. E se eu diminuir o tempo, a velocidade irá aumentar. Ele segue essa proporcionalidade. E aí segue o que eu tinha falado. Se eu multiplico velocidade por 2, para que o S continue sendo constante, eu tenho que dividir o T por 2. Então, se um aumenta, o outro vai consequentemente diminuir. Eu trouxe um exemplo aqui de cada caso para a gente fixar o conteúdo. A primeira pergunta é a seguinte: um carro percorre 180 km em 3 horas. Mantendo a mesma velocidade, quantos quilômetros percorrerá em 5 horas? Essa seria a mesma fórmula da velocidade média, só que dessa vez quem é constante aqui é a velocidade. Então a razão ΔS sobre ΔT é constante. Qual seria o caso? Seria um caso de uma grandeza de grandezas diretamente proporcionais. Então, considerando a velocidade constante, a velocidade de antes, V1, é igual à velocidade depois, V2. 180, que é a quilometragem percorrida antes, sobre 3, que é o tempo passado antes, é igual a x sobre 5.
Dessa maneira, 180 por 3 é 60, vezes 5, 300 km. Serão percorridos 300 km. Como é uma grandeza diretamente proporcional, a gente já pode ter em mente que, aumentando o número de horas percorridas, consequentemente também aumentará o espaço percorrido. Então, caso fosse uma pergunta de marcar X, eu já poderia eliminar todas as alternativas que trazem um valor menor que 180. Eu poderia já saber que se eu percorri 5 horas, X é maior que 180. A próxima pergunta é a seguinte: se 6 operários constroem um muro em 12 dias, em quantos dias 8 operários farão o mesmo serviço? Esse é um caso de uma grandeza inversamente proporcional, porque quanto mais operários trabalham, menos dias serão precisos. E então o produto é constante. Então considera aqui o operário 1 e D1 como o número de operários no primeiro caso e D1 número de dias no primeiro caso. OP2 número de operários do segundo caso e D2 número de dias do segundo caso. 6 operários vezes 12 horas é igual a 8 operários vezes a incógnita que eu quero saber. Dessa maneira, fica 72 por 8, que dá igual a 9 dias. E segue a mesma lógica que eu falei. Como é inversamente proporcional, a mesma lógica não, na verdade ela muda um pouco. Quando é inversamente proporcional, se eu aumentei o número de operários no segundo caso para 8, antes era 6, eu vou reduzir o número de horas. Então, se caso tivesse nas alternativas um número maior que 12, eu já poderia descartar esse número. A próxima pergunta envolve vazão e regra de 3, mas entra no tema e pode ajudar nos exercícios. A pergunta é a seguinte: uma torneira despeja 18 litros em 6 minutos. Quantos litros despejarão 3 torneiras iguais em 10 minutos? Então tá, a vazão lá que ele deu que uma torneira despeja 18 litros em 6 minutos, fazendo a divisão, 18 por 6, 3. Então a vazão é 3 litros por minuto. Uma torneira é capaz de despejar 3 litros por minuto. Se ela despeja 3 litros em 1 minuto, em 10 minutos ela despejará 30 litros. E 3 torneiras, 30 vezes 3, 90 litros. Fechado, questãozinha simples, mas que vale a pena dar uma olhada. E por fim, nessas questões, uma questão do Enem, para a gente estar trabalhando no caso de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A questão diz o seguinte: um agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias. Caso utilize durante 10 horas por dia 20 máquinas de um modelo antigo que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo que operam 12 horas por dia e colhem 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para que consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias? Ok, nós temos aqui um caso de grandezas de produtividade. Como que eu calculo essa produtividade? Multiplicando o número de dias pelo número de horas trabalhadas por dia, o número de máquinas e o número de hectares por hora. Assim, eu vou ter a produtividade do primeiro caso, que é 48 mil, e essa produtividade deve ser mantida no segundo caso para eu achar o número de máquinas necessários. Sabendo aqui que ele vai colher 4 hectares por hora,
do trabalhar 12 horas por dia, X número de máquinas e 100 dias trabalhados. Nesse caso, eu vou ter que serão necessárias 10 máquinas no serviço, sendo correto a alternativa B. Esse é um caso de grandezas inversamente proporcionais. No mais, o vídeo acaba por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau. Vestibularei agradece.